Nós vamos falar de prisma. Prisma é um sólido geométrico espacial que tem duas bases paralelas e congruentes, ou seja, duas bases paralelas de mesmas medidas. Como que é essa base? Pode ser qualquer polígono, mas o importante é que eles tenham exatamente as mesmas medidas. Qual a diferença dessas duas figuras aqui, principalmente? Percebe que em uma delas, todos os pontinhos da base de cima, quando jogados na base de baixo, coincidem. Na outra, isso não acontece. Tá? A projeção ortogonal de uma das bases coincide com a outra nesse prisma da esquerda, que é o prisma reto. Isso não acontece no prisma oblíquo. O segmento que forma a base, o lado do polígono da base, é chamado de aresta da base. Já esse segmento da lateral, obviamente é chamado de aresta lateral. Esse paralelogramo aqui da lateral é a face lateral do prisma. Beleza? A distância entre as bases nós chamamos de altura, tanto para o prisma reto quanto para o prisma oblíquo. Uma coisa bacana de ser observada é que no prisma reto, a aresta lateral coincide, a medida da aresta lateral coincide com a medida da altura, beleza? E aí o que é a área da base? É óbvio, né? Mas a área da base é a área do polígono que forma a base, é a área do polígono que está ali sustentando o teu prisma. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais. É a soma das áreas desses quadriláteros que formam a lateral. E a área total? Todo prisma tem duas bases e mais a lateral. Por isso que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais o contorno na lateral. E o volume do prisma? O volume é tudo que cabe dentro. Então o volume é a área da base vezes a altura. Imagine que você recorte uma folha bem fina de papel, exatamente do tamanho da base, e jogue ela ali dentro. Pá, pá, pá. Quantas folhas de papel vão caber ali dentro? Tantas quanto couber na altura. Daí o volume é a área da base vezes a altura. Beleza? Dois casos extremamente importantes e muito especiais de prismas. Lembra que um prisma é um sólido geométrico espacial que tem duas bases paralelas e iguaizinhas. Se essas bases forem retangulares e você tiver um prisma reto, você tem um paralelepípedo ou um cubo, que ainda é um caso particular do paralelepípedo. Área do paralelepípedo. Como eu calculo a área disso aqui? Observe que eu tenho duas bases iguaizinhas, o lado esquerdo e o lado direito são iguais, a parte da frente e a parte de trás são iguais também. Na base, A vezes B,
que é igual ao de cima. Na frente, A vezes C, que é igual lá atrás. Na esquerda, B vezes C, que é igual ao da direita. Então, a área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Estudante, não é para decorar isso, é para entender como funciona, tá? Visualize essas bases iguais, as laterais iguais e as faces da frente e de trás iguais. Joia? E o volume do paralelepípedo? Lembra que o volume é a área da base vezes a altura? A área da base é A vezes B e a altura C. No cubo é exatamente a mesma ideia. Só que o cubo ele tem 6 faces iguaizinhas, 6 quadrados de lado A. Como a área do quadrado é lado ao quadrado, a área total do cubo é 6 vezes o lado ao quadrado. E o volume do cubo é A elevado à terceira potência. Tanto é que a gente fala que A elevado à terceira potência é A elevado ao cubo em referência a esse sólido geométrico. Beleza? E aí observe que é possível nós calcularmos a diagonal, tanto do paralelepípedo quanto do cubo. Para isso, a gente vai usar 2 triângulos retângulos. Se você quiser guardar a fórmula que eu vou falar aqui, beleza. Mas é sempre legal saber de onde vem, né? Então, vem comigo. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui bonitão? Dzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Não precisa nem desenvolver isso. Agora, observe esse triângulo destacado em vermelho, que também é um triângulo retângulo. Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Beleza? Desenvolvendo isso, Dzão ao quadrado é igual. No lugar desse Dzinho ao quadrado, a gente coloca esse cara aqui. Mais Czinho ao quadrado. Logo, a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Beleza? E no cubo é a mesma ideia, mesmíssima ideia. Triângulo retângulo aqui, Dzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Dzinho ao quadrado é 2Azinho ao quadrado. Nesse caso, eu até vou desenvolver, extraindo a raiz dos dois lados, para lembrar você que a diagonal de um quadrado, porque isso aqui é a diagonal de um quadrado, é lado vezes a raiz de 2. Pessoal, e a diagonal do cubo? Diagonal do cubo, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Substituindo o Dzinho ao quadrado por isso aqui, dois Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado
Dzão ao quadrado é 3Azinho ao quadrado. Quem é essa diagonal? É A raiz de 3. Beleza?